Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso para o estudo da Sagrada Bíblia, Palavra de Deus. Vamos pedir com muita humildade a iluminação do nosso Divino Espírito Santo para melhor compreendermos o significado das palavras por trás das palavras. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, irmãos e irmãs, meus queridos. Estamos agora mais uma vez entendendo um pouco mais sobre o significado tanto dos livros do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Relembrando os nossos estudos, nós iniciamos no Antigo Testamento todo um caminhar e entendemos que, participando desse processo, desse caminhar com nosso Deus, nós tivemos figuras importantes, de reis, de juízes, de profetas e de sacerdotes. Tudo isso com um processo preparatório para o que seria o ápice do processo da revelação, que, no texto bíblico, se dará no entendimento dos evangelhos através da revelação, da plenitude da revelação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Novo Testamento, iniciamos nossos estudos exatamente sobre os evangelhos. Entendemos que, cronologicamente, os evangelhos, eles foram escritos pelas comunidades cristãs há um certo tempo após a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e da ação dos apóstolos na terra, posteriormente também às comunidades de São Paulo. Então, os evangelhos vão ser não só um texto, mas não só um gênero literário, mas eles procuram também trazer de uma forma catequética, teológica, o evangelho, ou seja, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é em si, a boa nova é em si, a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz a possibilidade de nos reencontrarmos de forma definitiva com o nosso Deus. Os evangelhos, eles foram um processo de percepção da comunidade frente às catequese, ao ensinamento de um povo que percebeu a grandiosidade de ter um Deus que assume uma condição humana para elevar posteriormente essa humanidade à presença de Deus. Nesse caso, os evangelhos, recapitulando, nós temos 4 evangelhos canônicos. 3 evangelhos, ou os 3 primeiros evangelhos, serão chamados sinóticos, porque eles têm uma mesma distribuição, uma mesma ideia central, um eixo temático muito parecido e muito próximo. O mais novo, nesse caso dos 3, é o de São Lucas, seguido do mais antigo, que é o de São Marcos, e entre eles teremos o de São Mateus. Entretanto, essa distribuição cronológica se difere da distribuição como se apresenta na nossa Bíblia, pois o primeiro evangelho é o de São Mateus, dado ao esquema, a forma brilhante
de escrita do texto e também dado a importância da eclésia, da igreja, nesse evangelho. Quando é a própria comunidade de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, que assume uma missão de levar a todos a mensagem do Evangelho, de batizar todos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também de levar o Evangelho, a boa notícia, a todos os povos. São Marcos é o mais antigo nesse contexto, é o mais curto, e por isso ele vai servir muitas vezes também de base, tanto para a escrita do Evangelho de São Mateus quanto de São Lucas. Há também a presença de um texto, né, que não é necessariamente vindo de nenhum autor, mas são ditos, são formas de histórias contadas e rememorizadas pelos primeiros cristãos, que será chamado a fonte que, ou evangelho que, ou a fonte dos ditos de Jesus, que vai ser agregado a esses textos com o intuito de promover uma catequese, um ensinamento. Posteriormente, vimos que temos também o Evangelho de São Lucas, que na verdade é uma obra única agregada com os Atos dos Apóstolos e que vai ter uma forma diferenciada, um grego mais rebuscado e que vai se utilizar de toda uma dinâmica literária para fazer o seu ensinamento, a sua catequese e a sua teologia, a sua cristologia. O último e mais recente dos evangelhos é o Evangelho de São João, como vimos no nosso último encontro. É um evangelho já mais rebuscado e diferenciado, que terá uma cristologia alta, uma cristologia que já apresenta o Cristo num grau de uma proximidade muito maior, tornando-se aí claramente a sua divindade, né? Como o Filho de Deus, que é Deus também. E, desta forma, começamos a entender um pouco do que seriam os evangelhos, de que se baseiam muitas vezes em fatos, não é, reais, mas que não têm necessidade ou não têm o objetivo de serem textos para transmitir, não é, um documentário, não é, ou que se preocupam necessariamente com objetivos geográficos, porque na verdade o intuito é ser um novo gênero, que é um evangelho, ou seja, transmitir dentro de uma dinâmica narrativa a mensagem de uma cristologia e desta forma promover uma compreensão maior e uma conversão daqueles que escutam, não é, esse evangelho, que leem esse evangelho. Então, os evangelhos, eles são uma teologia, né? Eles são textos teológicos. Por mais que pareçam serem historiográficos, eles são teológicos nesse contexto. Então, cada evangelista baseia-se em fatos ocorridos na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas como eles vão arrumando e como eles vão se elaborando, né, um texto baseado nesses fatos, cada um vai se basear por uma inspiração do Espírito Santo com um objetivo de ensinamento. Nesse ponto, como recomenda a nossa igreja, né, que é muito importante também termos um entendimento dentro dos evangelhos do porquê da figura ou qual o significado de utilização dos evangelistas da figura de Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Por que o evangelista, né, se utiliza ou não se utiliza, ou se utiliza da figura de Maria para transmitir um ensinamento? E qual é esse ensinamento? Qual é essa catequese? Né? E lembrando que toda referência a Maria na
na Bíblia, como também dentro da nossa visão teológica, católica, é dentro de uma Maria que nos aponta o Cristo, né? É vermos Maria e compreendermos melhor quem é Jesus Cristo, o seu Filho. É termos uma percepção de uma mariologia que cria uma ponte para a cristologia, dentro de um ensinamento eclesiológico, dentro de um ensinamento canônico, dentro de um ensinamento da Igreja. Então, o nosso convite do nosso encontro de hoje é para que possamos fazer uma leitura, né? Agora, unindo os 4 evangelhos, para percebermos a importância da figura de Maria dentro dos relatos da vida de Jesus Cristo. Como e por que, né, cada evangelista utiliza-se da figura da Mãe do Senhor para transmitir, né, um ensinamento que fará com que possamos compreender melhor quem é Jesus dentro dessa dinâmica da salvação. E nesse ponto tem sua importância, porque infelizmente muitas pessoas tendem a não compreender muito bem a utilização, né, da figura de Maria e de algum acontecimento histórico dentro da vida de Jesus e de Maria, mas utilizando desse aspecto não para focar na história, mas para focar na teologia, mas para dar um entendimento cristológico. Os evangelistas vão se utilizar de uma mariologia para nos esclarecer uma cristologia. Vão utilizar a figura de Maria para reforçar a ação de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do processo salvífico. Nesse ponto, nós vamos fazer esse convite histórico de analisarmos algumas principais passagens da figura de Maria dentro dos evangelhos. E, lembrando, nós temos os evangelhos, né, a passagem de Maria dentro de cada evangelho vai exatamente ter um foco harmônico com o processo de transmissão catequética de cada evangelista. Então, cada evangelista se utilizará, né, da figura ou do fato acontecido entre Jesus e Maria para transmitir um entendimento melhor da sua catequese, um aprofundamento da sua catequese. Então, cada evangelista vai se utilizar de Maria para aprofundarmos o conhecimento sobre Cristo. Seguindo a ordem cronológica e não como se apresenta na nossa Bíblia, né? Ou seja, vamos começar um estudo pelo evangelista mais antigo, que no caso é o de São Marcos. Como São Marcos, ou que passagem São Marcos vai se fazer, né, dentro da presença da figura, né, de Maria para transmitir um ensinamento importante sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E dentro dessa temática, né, dentro dessa importância de Maria, é um texto que, com certeza, possivelmente, faz parte da fonte Q, né, do Evangelho das Fontes ou dos Ditos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a perícope, né? Lembrando, perícope é esse texto fechado, né, que tem um começo, um meio e um fim, e que foi agregado dentro da construção dos
dos evangelhos, né? Então, há uma dinâmica em São Marcos. São Marcos ele tende a ser mais curto, mais objetivo, mais direto, né? E dentro dos estudiosos da Bíblia tem uma relação de veracidade do texto. É um critério que os estudiosos da Bíblia, da nossa igreja, se utilizam para verificar se aquele trecho tem mais proximidade com eventos históricos ou se está mais próximo dentro de uma criação literária, né, do evangelista. Nesse caso, é a atestação, né, um processo de atestação. Então, por exemplo, essa perícope, que é sobre a família de Jesus, ela está relatada, né, ela se encontra relatada tanto no Evangelho de Marcos, quanto de Mateus, quanto de Lucas. Então, nós temos uma múltipla atestação desse texto. Então, se um trecho ele é citado por mais de um evangelista, então ele tem uma tendência maior a ter verdadeiramente acontecido historicamente, não é? Do que ele só se encontrar citado em um único evangelho. E essa proporção, não é? Quanto mais temos a citação semelhante nos evangelhos, mais próximo à historicidade. Quanto menos citação, só uma única citação em um único evangelho, ele caminha mais para uma força, né? Um escrito literário, uma transmissão pedagógica, um ensinamento teológico. Embora não queira dizer que, apesar de ser histórico, ou mais próximo de ter tido fundos históricos, de que também a utilização desse trecho, o entendimento desse trecho dentro dos evangelhos tem como premissa maior também um ensinamento, né? Uma catequese. Então, por quê? Porque foi assim ensinado pelos apóstolos, foi assim ensinado pelos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a comunidade compreende esse trecho, né, essa perícope, como um elemento histórico, mas também com foco para um aprendizado. Esse texto, então, da família de Jesus, ele vai se encontrar tanto em Mateus, Lucas, quanto Marcos. Em Marcos, ele é mais curto, então dá para a gente fazer uma leitura mais rápida, né, dessa dimensão, dessa perícope, né? Então, chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, muito das dimensões que temos aqui para importar é o uso de Maria para uma catequese, né? A dimensão do texto aqui, como muitos estudiosos de seitas ou de outras, né, dimensões religiosas, é acrescentar de que, se Jesus tem irmãos, esses irmãos seriam frutos, né, sanguíneos, né, ou seja, de Maria, e por isso ela não seria eternamente virgem. Entretanto, isso é uma leitura equivocada e uma conclusão equivocada do texto. Como nós já aprendemos, todo o processo da Bíblia deve ser lido dentro de um contexto, né? Então, o texto dentro de um contexto. E o autor, ao escrever esse texto, ele tem um objetivo. Com certeza, o objetivo aqui não era transmitir que Maria teve mais filhos com José. Por que eu digo isso? Não sou eu que digo, isso é a nossa Santa Igreja que diz, mas porque o objetivo não era esse, né? O objetivo primordial é se fazer uso da imagem da mãe de Jesus
para transmitir um ensinamento. E é isso que nós devemos entender sobre esse ensinamento. A dimensão dos irmãos é importante também. E Marcos, ele, como nós já vimos, ele é o evangelho mais recente. Ele é um evangelho, pela sua característica, que foi escrito por um autor judeu que escreve o texto numa dimensão, numa linguagem de segunda língua do grego. Lembram? Então, ele escreve em grego, entretanto, pensa em hebraico. Esse processo é chamado no estudo literário de hebraísmo. Então, nós temos aqui, notoriamente, um texto com hebraísmo, ou seja, é um texto escrito em grego originalmente, entretanto, com uma mentalidade do autor hebraica. Neste caso, no hebraico, não existe uma relação, entre a ideia de aparentados, primos, irmãos consanguíneos. Tudo isso será chamado de irmão. Como, por exemplo, nós, na nossa paróquia, quando estamos no serviço pastoral, ou em algum encontro, ou em algum movimento, ou em qualquer processo da nossa vida, nós chamamos os nossos próximos de irmãos. Então, eu tenho muitos irmãos da minha paróquia. Desde do meu querido sacerdote, do meu pároco, até o meu irmão da pastoral. Até mesmo aquelas pessoas que vão só à missa. Para mim, todos são meus irmãos. Isso significa que a minha mãe teve, mais de... Se a minha paróquia tem 400 pessoas, teve mais de 400 filhos? Obviamente que não. Então, esse tipo de argumentação é baixo. É muito mais uma ofensiva à figura de Nossa Senhora, realizada por por outras pessoas que têm o intuito, na verdade, muito mais de ofender do que de fazer uma leitura honesta sobre o texto bíblico. Da mesma forma, até mesmo essas seitas se relacionam entre si como irmãos. Não é verdade? Então não é esse o foco do texto. O foco do texto quer dizer que existe uma relação sanguínea entre Jesus e um grupo de pessoas, Mas que Jesus faz uma quebra desse processo sanguíneo. Por quê? Porque dentro da mentalidade do Antigo Testamento, nós vimos uma importância na relação sanguínea. A marcação de que nós somos descendentes, e só é descendente aquele que tem conexão sanguínea. Então, nós somos descendentes de Abraão, de Davi, porque nós temos uma ligação sanguínea. E isso para o povo judeu desse momento, e até mesmo para o judeu de hoje, é muito importante, essa conexão sanguínea. Então, quando coloca-se aqui a família de Jesus, é um processo de uso que Jesus fez, mas de comparar, uma mentalidade de que teria privilégios frente à salvação aqueles que fossem ligados de forma de um toledote. Lembram do toledote do Antigo Testamento? De uma geração, de uma conexão sanguínea, Uma conexão que hoje em dia, nos tempos de hoje, diríamos genética. Então, a ideia é que, estando, e é muito simbólico os termos que Marcos utiliza aqui, por exemplo, estando do lado de fora, Ou seja, Cristo tem uma comunidade. Cristo fala para uma multidão que se senta, ou seja, que está próximo a Ele, que se senta, que senta-se ao seu redor, próximo a Ele. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus, Ele é Cristo.
Então, existem aqueles que estão próximos de Jesus Cristo e existem aqueles que estão fora dessa comunidade. Quem está fora dessa comunidade? Os judeus. Quem está dentro e próximo de Jesus? Os cristãos. Então, existe uma distinção entre os judeus e os cristãos. Mas os judeus não são aquele povo eleito do Antigo Testamento para a salvação? Porque Cristo, enquanto Deus, não dá preferência para esse povo, que foi o povo escolhido e que veio de geração em geração sendo o povo escolhido por Deus. Esse é o questionamento que de início é criado nessa perícope. Deus dará preferência aos judeus, aquele povo que fez isso, ou não? E aí Jesus vai fazer exatamente essa relação, porque esse era um ponto de crítica, mais ou menos, que existiria por volta de 50, 60 depois de Cristo. Então veja que como é bonito o entendimento do Evangelho. O evangelista se utiliza de um ensinamento de Jesus Cristo para trazer uma resposta a uma indagação que existia no seu tempo. Os judeus diziam: não, nós somos o povo eleito, só os judeus têm direito à salvação. Porque nós somos o povo de Deus, nós somos da família de Deus. As novas comunidades ou os cristãos, aqueles que quiseram criar um segmento para a pessoa de Jesus Cristo, não são o povo, não são da família de Jesus, não são da família de Deus. Então, a preferência deve ser dada para esse povo. O evangelista, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, se utiliza desse fato, desse ensinamento de Jesus, para compreender e, mais uma vez, voltar essa discussão fazendo um aprendizado, dando um aprendizado, né? De que olha, Jesus, os judeus sempre... Jesus, você é Deus. Os judeus sempre te consideraram e sempre tiveram atrás de ti. Eles não merecem preferências em relação a todos nós? Os novos, né, convertidos, os cristãos, a preferência é deles ou é nossa? E aí Jesus quebra essa relação, essa mentalidade de que a salvação se dará por uma situação sanguínea necessariamente ou para um povo específico. Jesus diz que a sua família, aqueles a quem ele trará para perto de si, não aquele que foi, o que veio, né, de tempos em tempos num toledote, de gerações em gerações, mas será aquele que fará a vontade de Deus. Ou seja, será aquele que assumirá a pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador e o seguirá. Porque vontade aqui, vontade de Deus, pode ser compreendida também como as leis de Deus. Os judeus criaram uma forma religiosa engessada, presa, que não conseguiam evoluir para se aproximar de Deus. Na verdade, a prática dos judeus contemporâneos de nosso Senhor Jesus Cristo afastava o povo de Deus. Jesus vem e assume como ele sendo a própria vontade de Deus, como ele sendo a própria instrução, como ele sendo a lei de Deus. Então, seguir a Jesus é seguir verdadeiramente a lei de Deus, seguir a instrução de Deus, seguir a vontade de Deus. E esse é um ensinamento hebraico. Como eu posso provar que eu amo Deus? Eu amo Deus fazendo a sua vontade. E isso mostra a minha fé em Deus. Então, como eu posso provar que eu sou da família de Jesus Cristo?
amando. E como eu amo Jesus, tendo fé em Jesus. E como eu tenho fé em Jesus, fazendo a sua vontade. Mas por que fazer a sua vontade? Porque Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Então veja que bonito essa perícope e o uso da pessoa, da mãe do Senhor, para transmitir uma mensagem, um ensinamento e um aprendizado. Depois dessa nossa discussão, meus queridos, será que você acha realmente que o intuito desse texto era dizer que Jesus tinha irmãos e esses irmãos eram filhos das relações entre José e Maria? Claro que não. Mas por que nós passamos disso? Porque nós temos um ensinamento canônico, um ensinamento da igreja. Então aprendemos dessa forma, porque a igreja escreveu esse texto para passar essa mensagem, e essa é a mensagem verdadeira. Isso é a minha fé na igreja. Essa passagem de Marcos é muito importante, porque nos remete à pergunta: e nós somos ou não somos da família de Jesus? É interessante porque todo o Evangelho a gente aprende essa dinâmica de fazer essa reflexão também, né? Nós vamos assumir o nosso parentesco com Jesus ou não? Então, o primeiro Evangelho ele se utiliza de uma passagem importantíssima acerca de Nossa Senhora para transmitir, mais uma vez, um ensinamento. E esse ensinamento é dessa relação importantíssima com Jesus Cristo. Então, que sejamos todos filhos, não é, de Maria, para podermos fazer parte da família de Jesus. Então, agradecemos a São Marcos por esse aprendizado tão bonito e que a gente possa, em cada dia da nossa vida, nos colocarmos sempre nessa posição, né, de irmãos de Jesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.